Conhecer a história é importante para compreender o presente, construir a identidade e projetar o futuro. Tem início Minhas Memórias, Nossa História. Em cada episódio, o relato de pessoas da comunidade acerca de suas vivências e observações, narrando aspectos e curiosidades relativos à história da nossa Tapes e região. Nossos convidados são testemunhas vivas de muitos fatos e acontecimentos e também contribuíram com suas múltiplas e variadas experiências para a formação de nossa comunidade. Saudamos a todos que nos acompanham. Tem início mais uma edição de Minhas Memórias, Nossa História. O nosso objetivo: registrar o relato de pessoas da comunidade acerca de suas vivências e observações, narrando aspectos e curiosidades relativos à história da nossa Tapes e região, da qual todos nós fazemos parte. Nos honra com a sua presença D'Artagnan Garcia Araújo. Muito bem-vindo ao nosso podcast e deixamos aí as suas considerações iniciais aí, falando das tuas origens, dos teus pais, avós, para que a gente situe. Nasceu em Tapes, D'Artagnan? Boa noite. Aos que acompanham este belo trabalho e a todos que daqui para frente vão se interagir com nós aí, eu me sinto muito honrado de ser convidado por vocês. Eu nasci em Tapes. Nasci na rua Otávio Job, número 706. Num sábado, 5 de setembro de 1959, às 14h20 da tarde. Os pais? Meu pai, o João Carlos Barbosa Araújo, e Helenita de Souza Garcia. Os avós? Paternos, Carlos Evangelista Araújo e Iná Barbosa Araújo. Maternos, Ataliba Gomes Garcia e Alice Souza Garcia. Nasci pelas mãos das parteiras, Dona Quisla e a sua mãe, Dona Rosa. E a minha tia que chegou, que ia para uma festa de casamento e desistiu de ir na festa para ajudar a minha mãe a ser parturiente, para mim nascer, a tia Maria do falecido Abílio. E assim começa a nossa história, a história do D'Artagnan. Primeiras lembranças lá no tempo de criança. Algum fato relevante? Muitos. O mais relevante de todos foi quando nós morávamos aqui em cima do prédio do Bradesco aí, que era do Dr. Solon. Nós morávamos no apartamento 5. E perto das 18 horas da tarde, o pai chegou em casa e a mãe disse assim: João Carlos, fica em casa e não sai, porque foi no golpe de 64 e eu nunca vou esquecer disso. Eu tinha uns 4 anos, 5, e ela disse assim: fecharam a saída para a Barra do Ribeiro, aqui na ponte da Sanga do Meio, e mandaram levar a ponte, levantar a ponte do Guaíba. Esse é o fato mais marcante politicamente do início da minha vida. Marcante. E dentre a partir dele, outros tantos. Como, por exemplo, ingressar na escola Divino Pereira, que naquele tempo, quando o seu Divino construiu a escola, era a Escola Municipal de Tapes, não tinha nome. Escola Municipal, a Dona Marta, diretora, Dona Marta Barbosa, Tereza Leite, a minha alfabetizadora. Lá eu fui o primeiro aluno da primeira turma, que a aula começou em 13 de abril de 1967, e fui o aluno orador da formatura na quinta série. Professoras Tereza Leite, a Seura, a Yara, a professora Alveni, muitas delas já
estão no plano superior, dando aula lá em cima, ensinando muita gente. E assim vai. Tantos fatos. Um fato marcante foi quando veio a TAPES, o governador Peraque Barcelos, dar início da obra da pavimentação da RS 717. Nós recebemos eles lá onde hoje tem o posto de gasolina, a loja do Nelson, a loja dos Pellegrinos ali e tal. Parou aquele carro preto, eu não me lembro, não era um Galaxy, ou um Opala, e ele desceu e cumprimentou todo o povo ali, os alunos, toda aquela criançada. E a minha mãe intrigada, que eu não parei de funcionar a noite inteira dentro de casa. Nós morávamos na frente, ali do lado. E eu, na ânsia de receber o governador, eu peguei, botei todo o meu uniforme e dormi uniformizado. Aí, no outro dia, o que tu fez, rapaz? Tá todo amarrotado. Eu não podia perder a hora, mãe. Olha só. Eu tinha que estar pronto para a hora que chegasse o governador. Esse foi o marco inicial da nossa RS, né? Que demorou, mas aconteceu, Aconteceu. né? O TAPES tinha sempre um problema sério, né, de acessos, né, devido a enchentes, né? Não, lá onde hoje é a escola oriental, a Calil, lá tinha um caos lá, aquilo lá não passava, gente. Os carros não passavam. Né? Era o famoso banhado do Tira-Cerola. Também, que ali tem a ponte Tira-Cerola, aqui na Sanga. Mais para cá, né? Mais para cá, passando ali, onde é a famosa curva da morte, né? Aquilo ali foi um fato também horroroso que aconteceu, que tombou um caminhão de combustível ali, o motorista ficou preso nas ferragens do caminhão, e o caminhão pegou fogo e ele dizia assim, corta o meu braço, por favor, corta. Ninguém podia chegar, porque era muito calor, né? Sim, eu lembro desse incidente. Tu te lembra desse episódio aí? E dentro das comunicações vem o rádio. Né? O seu Brito, tinha o seu Brito e o doutor Brito. O seu Brito era dono do Bazar Primavera. O Norelino Lemos de Brito. Trazia eletrodoméstico para vender, consertava eletrodoméstico, muito minucioso, uma pessoa muito atenção. O meu pai comprou uma televisão lá e o brinde era um radinho de pilha desse tamanho da marca Mitsubishi, capa de couro. E desde ali eu sou apaixonado por rádio, né? Tanto é que tem radialista na minha frente. A televisão nem fez tanto efeito quanto o radinho de pilha. Não. E ele comprou uma televisão e uma eletrola daquelas que tinha um braço que soltava os discos. E aí a paixão pelo rádio. E ouvindo jornadas e esportivas, informações. Ouvi na televisão, o grande feito no esporte foi o Éder Joffre ganhar o título mundial de boxe. O peso pena em 1964. Foi muito importante, numa época em que tinha pouca projeção, né, o esporte brasileiro, né, no mundo. Né? Muito pouco. Já tinha Ademar Ferreira da Silva, que foi campeão olímpico, né? Depois vem... Em 58... Aí vem o futebol, né? O futebol, em 58, 62, e o Éder Joffre depois em 64. E 63. E consagra, o futebol consagra o Brasil, né? No mundo. Na projeção. O maior embaixador do Brasil no mundo foi o Pelé, né? Sem dúvida. E a vida é assim. Então, tantos fatos, tantas coisas. Posso ir e voltar? Não sei se o papo é assim. Pode voltar. Até eu queria te fazer uma pergunta sobre os avós, em especial a Taliba Gomes Garcia. A história do meu avô, nós temos lá pesquisando e tal, e da nossa família, através dos Araújo. Que um dia eu estava lá no Núcleo Histórico de Pesquisa de Camaquã
que era junto à associação ali, a Costa Doce, hoje a Costa Doce, era no centro de Camaquã. Eu perguntei para a secretária lá, eu quero fazer uma pesquisa pela minha família, como é que eu faço? Ela perguntou para mim, como é que o teu sobrenome é de Garcia Araújo? Vai ali naquela estante que tem um livro sobre os Araújo ali. Eu Olha cheguei só. lá, tinha um livro de 700 páginas. Nossa. E através dali, eu e o meu irmão João Batista, começamos a pesquisar e tal. Aí, e vem, e vai, pesquisa, visita cemitério. Tudo isso nós fizemos. O meu avô Ataliba, seu Ataliba Gomes Garcia, Da onde ele veio? ele é filho da dona Florência Gomes Garcia, que talvez esse sobrenome tenha sido por pessoas que tinham escravizado as outras. Sim, E aí nós viemos lá do Bonito, da Santa Alta. O vô é do Bonito, ali do... A minha bisavó Florência também, ali dos Galpões. Aí aconteceu o seguinte lá. Eles eram 8 ou 9 irmãos. Ele, o tio Isaldi Gomes Garcia, contado pelo seu Leonel Chagas, que hoje tem 88 anos, mora ali no Bonito, em Arambaré. Na Parada Bonita, aliás. Ele, quando eu conheci, ele disse: o teu avô e o teu tio plantaram a lata de arroz na beira da estrada e colheram 27 sacos de arroz. Aí replantar. Foi o início de tudo. Foi o início de tudo. Moravam em Rancho Beirachão, desses de Leiva e Capim de Santa Fé, com Taquara. E a minha avó, a bisavó tinha uma propriedade lá, numa colônia ou duas. E esse dominador lá comprou as terras dela e eles vieram embora para cá. E o meu avô chegou, sabia que já estava em Tapes aqui, o seu Irineu Atauá Possibilis, que era dono ali das terras da Coxilha Grande aí. Aí o meu avô sabia que tinha um homem aí que arrendava a terra. Ele veio plantar em parceria com o seu Atauá Possibilis. Chegou com a esposa, 2 ou 3 filhos, uma junta de boi manso e uma carroça com 2 ou 3 cavalos. Começa como arrendatário. Começa como arrendatário. E foi produzindo, e foi produzindo. E ele era muito comerciante, negociava bem e tal. Aí morava ali, hoje no Capão onde é Capão da Mangueira, onde foi o engenho e o comércio do seu Orlando de Gavatá. Te lembra? Lembro. Meu avô morou perto ali. E um dia ele vinha vindo da lavoura que eles plantavam ele. O tio Isardo morava lá na floresta e o meu avô morava ali. E eles plantavam lá para cima na Costa do Velhaco, lá perto onde hoje é BR-116. E o meu avô vinha vindo, chegou de tardezinha em casa. Tava a esposa, os filhos e um monte de cinza. A casa tinha incendiado. Aí se restabeleceu, aí os vizinhos e os compadres, lá, os familiares acolheram e tal. Se reergueu e foi indo. E foi construindo patrimônio através do serviço das lavouras de arroz. Esse foi o seu Ataliba e a dona Alice. O vô Lulu, evangelista, sobrinho do seu... o tio Antenor, evangelista. Tu é evangelista? Eu digo, não, eu não sou, mas o meu avô era. Mas nós fomos criados assim, né? O tio Antenor, o padrinho Antenor. O seu Antenor eu acho que é sobrinho do Barão de Mauá, ou sobrinho neto, uma coisa assim.
Barão de Mauá tem uma história nesse Brasil aí imensa, né? E ganhou muita terra, então repassou para os familiares. E o meu avô nasceu na Santa Alta e tal, e veio, sempre foi o alambrador do tio Antenor. E conheceu a avó lá na Barra do Ribeiro, dos Barbosa lá. E o meu pai nasceu no Salgado. E a minha mãe nasceu em Camaquã. Tem muitas andanças aí a família, Tem. né? Oh. Deixa eu te contar uma situação que acontecia com o seu Taliba. Ele era um cliente do Banco do Brasil, muito estimado, uma pessoa de bom trato, e ele tinha um hábito que talvez tu vai te lembrar. Ele chegava no banco, em qualquer lugar que ele chegasse, ele apertava a mão da pessoa e ficava segurando a mão. Isso. Lembra disso? Lembro. E no banco ele fazia assim, ele chegava, apertava a mão e começava, né, o que ele queria e tal, aquela história. Estava sempre aqui. Exatamente. E depois o banco começou a ter cada vez mais funcionárias mulheres, né? Quando chegava uma funcionária nova, né, isso lá na carteira de financiamento, na parte superior do banco, o pessoal mandava, né, a nova funcionária atender o seu Taliba, que segurava na mão, né? E depois a gozação era grande, né? Sim. Que história é essa de ficar segurando a mão do homem lá? Mas eu acho que talvez a melhor história do meu avô, a Taliba, no Banco do Brasil, seja na antiga agência que hoje não existe mais. Era ali onde era próxima estação. Isso, né? Era ali onde era o Hernando Pacheco. Isso, ali. isso. E o gerente da agência era o seu Volkmann lá. Volkmann, né? Edgar Volkmann. Isso. O funcionário era o Irapuã, genro do CAC, e o Conrado, o Schneider, essa turma aí. Aí o Carioca. Aí o Irapuã, esse era Carioca. Aí o meu avô foi fazer um empréstimo lá, um financiamento. E o seu Edgar mandou o Irapuã bater o contrato pro seu Ataliba. Aí o Irapuã bateu, entregou o meu avô, assinou. Aí ele pegava, lia o contrato e olhava pro meu avô. Ele sentado e eu vou de pé no balcão. Olhava pro meu avô. Na terceira vez o velho Ataliba limpou o peito. O que houve? Aí o Irapuã disse assim, eu nunca vi Garcia com C cedilha. Ele olhou pro Irapuã e disse assim, eu não sou desses Garcia comum que tem por aí. Ele sempre assinava o C cedilha, o Garcia, exatamente. Aí segue a vida e tal, escola. Aí depois que o governador Perac assinou a ordem, que foi aqui na prefeitura, que ele veio depois daquela recepção e tal. No outro período era o governador Euclides Triqueza e veio inaugurar a RS 717. E o prefeito era o seu Paulo Simes. Você sabe o dia que foi inaugurado? Pode contar para nós. 14 de abril de 1973. Memória espetacular, né? Aí foi 2 fatos relevantes para o município e para a sociedade tapense. Nesse dia, casou o Samuel e a Janete num sábado de manhã na igreja. E nas 11 horas o governador veio inaugurar o asfalto lá no quilômetro 0. E saiu o cerimonial da igreja para o CTG aqui na CTG. Festa. Aí deu um conflito de trânsito, né? Agora tu imagina. Já começou com um congestionamento a inauguração. Um congestionamento. E depois disso aí tem outros fatos pitorescos que nem... e relevantes para a sociedade, que nem o Sesc Centenário da Independência, que teve uma prova no Derby Turf de Tapes, Jockey Club de Tapes. Todos os nossos entrevistados citam o Derby Club, o Prado, né, como Sim. todos chamavam, né?
O D'Artagnan não vai ser diferente. Aí era a prova do Sesc Centenário, em homenagem, era no mês de setembro, ali, dia 7, num domingo daqueles. Né? Teve uma penca lá, os cavalos. O Flyboy, que era do Butch e do Justino. O Fiscalim, do Jorge Garcia. O Comanche, do Adalto Moraes e do João Maroco. E se não me engano, eu acho que era não era o Pantufo, era o Pantomina, filho do Pantufo do Flávio Ministro. 4 cavalos. 4 cavalos, 400 metros. Prado lotado. Aquilo era um... Naquele tempo tinha o pavilhão, né? Jogo, assim. E aquela efervescência para ver aquele páreo correr. Foram lá para as caixas. Eu acho que o seu Miroca deu uma fita e os cavalos... No meio da corrida, o cavalo perdeu o freio. O Flyboy dos Barrinha, ele chamava o Justino e o Butch de Barrinha. Aí, suspende a carreira e tal. Repete no outro dia, de novo o cavalo perdeu o freio. Opa! No mesmo trilho. Aí foi um angu de caroço. Não, porque paga, porque não paga, porque recebe. Aí diz o Jorge Garcia assim, não. Paga a comissão do leileiro e está aberta a carreira. Não tem mais carreira. Não tem mais carreira, acabou. Foi uma atitude boa para todo mundo. Né? Acabou com a história. E tantos fatos históricos para TAPES que... Por exemplo, os quilômetros de arrancada. Pois era uma ocorrência seguidamente acontecia, né? E pouco se sabe hoje, né? A dona Jona não relatou nada aqui do seu Wilson, no quilômetro de arrancado aí? Ela falou de modo mais geral, né? Assim, sim, não, mas eram... De eventos que eles promoveram, enfim, que a prefeitura ele promoveu. gostava muito de motociclismo também. Isso. Ele tinha motociclo e tal. Qual é a tua lembrança sobre o quilômetro de arrancada? Não, o quilômetro de arrancada, a minha lembrança é que saía lá da hidráulica, né? Do portão da hidráulica da Corsã até a esquina do café. Também foi feito na Assis Brasil, né? Também foi. Aí tinha, né? o quilômetro de arrancada, que era o mais rápido, e tinha o menos rápido. Que quem ganhou foi o meu saudoso o meu sogro Sérgio Teco, num jipe, que demorava mais a chegar. Ele ganhou. E ele ganhou também com o jipe, uma vez ele venceu, porque isso aí é manobra de mecânico, de quem tem conhecimento. Ele fala um pouquinho sobre o teu sogro, ele era mecânico, né? Isso. E muito conceituado aqui na cidade. Eu acho que era um dos poucos mecânicos naquele momento, né? Era ele, o Wilson Menezes. Ah, não, tinha aqui, ali na frente onde ele morava, que era o Guindani que trouxe ele. Meu pai trabalhou lá com eles. Agora fugiu o nome. Lá onde é de vocês, ali. No engenho, né? Isso. Não veio o caso, siga em frente. Aí o Teco venceu as baterias e tal. Uma vez também a Tereza ganhou do Henrique, o Henrique não admitia nunca ser derrotado, né? Até a Tereza ganhou do Henrique no quilômetro de arrancada. A Tereza, esposa do Henrique Fagundes. O que mais desses quilômetros? Ah, não, aqui passou 3 vezes, se não me engano, as carreteiras, né? Ah, isso marcou a época, Marcou a época. Foi a volta da barragem e a inauguração da ponte, né? Inclusive na rua onde eu morava, né, na Avenida Camaquã, passou ali. Iam pela estadual, né? Isso. Catarina Andreata, Júlia Andreata, Aristides Bertuol, José Asmus. José Asmus, o Michel daqui, correu, se não me engano. Não tinha o Alfonsinho aqui? Não tenho lembrança.
acontecia muito dentro de Porto Alegre. Sim, como é que é a Pedra Redonda isso, lá? Que no fim, a cavalhada, né? A volta da cavalhada. Aconteceram acidentes ali que Sim. acabaram... Né, acabou ali não, o último acidente que deu ali, aí o governador Nildo Meneghetti suspendeu e criaram o Tarumã. Foi através dessas façanhas aí, desses carreteiros. Mas era interessante, olha, juntava muita gente, né? Em todos os lugares onde passavam, né? Eu me lembro. Sim, tem uma vez, até foi o Asmus que ganhou a corrida, de Passo Fundo a Porto Alegre, que tinha quem acompanhava a narração era pela Rádio Guaíba, e era um avião teco-teco, não conseguia acompanhar a carreteira do Asmus. O Asmus andava sempre na frente. Pelo percurso, né? Lógico, um avião em linha reta é mais rápido. Bons tempos. E o jovem D'Artagnan, qual era a simpatia? O que preferia? Futebol? Chegou a praticar futebol, D'Artagnan? Não, futebol é a diversão. Eu queria falar um pouquinho sobre a escola lá. Que a Dona Marta foi um marco, porque a primeira festa do peixe que teve em Tapes foi através da escola municipal lá que a Dona Marta promoveu. Professora Marta Pereira Barbosa, diretora da escola, promoveu no salão paroquial. Foi um dos eventos através da educação, né, que se criou para angariar fundos para a comunidade lá. E festa junina também, ela constituiu lá. E é uma pessoa assim, para mim, de uma importância fundamental em Tapes. Professora Marta, ela foi natural da Bahia. Sabia disso? Eu sei. Ela veio com, acho que uma família, eles vieram para Tapes, né? Ela casou com seu Adilino, né? Que era um agricultor, que chegou a administrar, inclusive, a mercantil aqui, no Santo Antônio. A Fazenda Santo Antônio. Né? Isso, é uma pessoa que deixou um exemplo assim de educação e constituição comunitária relevante para Tapes. Tanto é que hoje nós temos uma escola com o nome dela, Sim. né? A escola do... Muito merecido. Com certeza. Quanto tantas outras professoras merecem também. Exatamente. Esses dias eu tive o prazer de reencontrar ali a professora Seura, que me lecionou lá na quinta série. E estava uma pessoa que provavelmente te deu aula no ginásio. A Seura foi minha colega de aula. Sim. E as irmãs que te deram aula? Irmã Rosalina, né? Estava presente. Já sem o hábito, né? Sim. A gente algumas vezes já vimos a saudosa professora. O D'Artagnan, como esportista, eu gostava de jogar futebol assim, para alegria, não é para, entendeu? É para estar com a turma lá. Conquistei algumas medalhas de basquete com o professor Eldo aí na... Basquete, olha só. Na 12ª Coordenadoria de Educação. E assim foi. Agora eu vou abrir assim a oportunidade para a produção fazer perguntas. Mas está cedo ainda, papai. Está recém na juventude ainda. Já está na juventude, barra. Ele ainda nem falou. E vai falar sobre as tuas profissões, o que tu fez até o... Não, hoje eu sempre assim gostei de estar lidando no campo, né? Tanto é que eu sou neto de agricultor e alambrador. Tá no DNA. Tá no DNA. Minha vida, se eu pudesse não ir na escola, eu não ia. Eu tinha que estar lá, aqui no Volulu ou lá no Botaliba. Né? Tanto é que o Fernando, que foi teu colega na rádio, no ginásio aí e tal, na escola, um dia me disse, tu foi meio criado com nós lá fora. Porque eu não podia ter a oportunidade que eu fugia para lá.
E eu sempre gostei assim da vida do campo. Cavalo, lidar com os animais. Aprendi a lambrar. E isso ocupou uma boa parte. É que eu tenho assim, ó. Eu tive um problema. Depois que eu terminei o ginásio, eu entrava no 2º grau em março, saía nas férias de junho e não voltava. Só ia no outro março. Ia lá para fora, ficava lá, não voltava. Eu ia lá pro Vô Atali, vou lá pro Vô Lulu, eu ficava lá. Eu não queria saber de estudar. Para mim, estudar foi uma dificuldade. E tudo isso aí que eu aprendi foi através do rádio, da televisão, aí, lendo alguma coisa, escutando muitos outros. Né? É importante. Isso aí é muito importante. Eu aprendi muito com meus avós, com a minha mãe, com meu pai, com meus tios. Com rádio, o professor Rui Carlos Osterman, eu tenho assim, uma atenção especial por ele. O Lauro Quadros é a mesma coisa. São pessoas que me ensinaram muito. A Rádio Guaíba. Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha. Paulo Santana, li as crônicas dele, muitas. Outra pessoa especial para mim, que foi uma perda assim... Para todos nós, né? Foi o Davi Coimbra. Aquele cara era fantástico. E é um cara que... Conversava com ele assim, ligava para ele. Às vezes ia nos programas lá, levava um pacote de merengue tapense e ele disse, tu trouxe por Bernardo? Eu digo, não, é para vocês. Seguidamente ia até Porto Alegre sempre fui bem recebido lá. Chegou a visitar a Rádio Guaíba também ou só a Não, Gaúcha? eu visitei, sim. Também. Deus o livre, né? Um Aldroado Streck, um Flávio Alcaraz Gomes. Não. Seguidamente anunciavam lá que o D'Artagnan estava presente. E os meus amigos aqui de Tapes, de todos os lugares aí que a gente tem, Deus vive. Não posso, assim, deixar ninguém de fora. E como é que vem essa profissão atual? Concurso? Prefeitura? Não, é assim, eu sempre fui, eu já aprendi a dirigir com 10 anos. Aí quando eu digo, não, mas como assim? Não, mas 10 anos é o meu estilo lá fora, Jeep. Trator de embreagem de mão, o quê? O que é isso? Ninguém sabe. O trator com embreagem de mão tem. Sim. Os Keys, tudo tinha, os outros também tinham. Aí foi habilidade e tal, aí depois surgiu essa aí de possibilidade de fazer um concurso público e ser aprovado. E estou aí há 33 anos, servindo o município e os munícipes. Já faz um bom tempo. E conheci muita gente aí nesse meio. Carreguei várias autoridades, mas para mim a mais importante de todas, Germano Rigoto, Sartori, Marcos Barbosa Leal, Luiz Fernando Záquia, Antônio Rolf, Coraci Moraes, né? Presidente da Federação. Da Federação de Natação. Saudoso Coraci. Mas a mais importante foi a dona Maria Lenk. Porque foi a primeira mulher a integrar uma delegação olímpica do Brasil para disputar a Olimpíada de Los Angeles, eu acho que em 1934. Em que circunstância? Ela veio participar da travessia em Tapes. Ah, travessia. Ela, o Coraci. O Xuxa eu carreguei também. O Fernando Scherer. E conheci muitas pessoas, muitas que valeram a pena e sempre vão valer, né? Desde o engraxate até o presidente da Assembleia, por exemplo. O único governador que eu não conversei nesse meu período, desde o PERAC lá, foi com o Antônio Brito. Não tive oportunidade. Os demais todos. E o mais simples deles, o mais carismático, assim, eu acho que foi o Olívio Dutra. E o Colares. Esses dois aí são imbatíveis. O Colares esteve aqui várias vezes, né? Inclusive até na travessia, na travessia também.
Mas é uma pessoa assim da simplicidade, tudo. Não tem aquela. O poder é o poder, né? Mas eles não usam do poder para se sobrepor aos outros. Sim, isso valoriza, né, Valoriza. a pessoa, né? Exatamente. Meus amigos. Natan, eu quero te usar um pouco aqui da tua história e da tua vivência também. Agora fiquei mais impressionado por saber que o Atahualpa Sibilis tem um parentesco com o teu avô paterno, é isso? Não é parentesco, foi parceiro. Parceiro. Sim. Conta um pouco da história do seu Atahualpa Sibilis, que ele é um personagem bem importante para a TAPS e dificilmente a gente lembra aqui, acho que no programa ainda não apareceu nada. Aí tu pode citar também lá a Cornélia, lá para aquelas bandas, o que ele fez, qual é a importância dele aqui para a questão do barulho, a folhinha. Tá. Para a questão do desenvolvimento do município aqui, como é que foi, o que tu sabe sobre o Atahualpa Sibilis? Ele chegou na região por volta de 1910, na região de Arambaré. E quem sabia isso aí muito bem era o Dr. João Máximo, que tem todo... inclusive tem aquele livro, né? As 100 personalidades de Camaquã, né? 100 personagens de Camaquã. Onde ele é citado. Se não me engano, ele é o primeiro. Não, ele é o segundo citado. Ele veio para aí e trouxe com ele, que ele já tinha lá no Uruguai, lá que esses Preve, parceria Irmãos Preve, já tinha vindo da Itália para Argentina e Uruguai para produção orizícola. E ele, com as pessoas daqui, com o povo do Rio Grande do Sul, ele desenvolveu esse processo aí da lavoura arrozeira, em parceria, né? Mas conta a história que ele era médico também. Sim, médico sem formação. Até dizia assim, se dava uma tormenta no céu, as pessoas se apavoravam. Ele ia lá e benzia, não, mas me dá um pedaço de terra aqui. Ele formou uma propriedade. Sim, ele é muito grande. Muito grande. Ele era um curandor, que todo mundo diz, na essência da palavra popular, era um curandor, né? Dava uma erva, um remédio e tal, que naquele tempo existia isso. Existe até hoje, tem gente que tem crença. Ele se fixa na Fazenda da Vigia. Da Vigia. Conhece o lugar? Conheço. E depois ele vai para Arambaré, né? Isso. Inclusive, a construção daquele prédio, aquele edifício que hoje está abandonado lá, foi iniciativa dele, né? Foi. A Vigia ali onde hoje também está abandonado, onde era o museu do Dr. Luiz Alberto Sibilis ali, né? Ali que é a Vigia. O museu seria praticamente bem próximo, né? Isso. Ali tem a Vigia. A casa está em ruína. Ainda mostrei recentemente. Sim, vocês foram lá? Já estive lá. Aí tem a Marília, né? Filha dele, a neta, aliás. É filha do Dr. Luiz Alberto. Tem a Leila. Mas a Marília que é mais ligada à história. É que o Dr. Luiz Alberto, aliás, o seu Atahualpa, ele tinha uma visão de vida, que era adquirir. Entendeu? Se eu fosse, não fosse amigo dele, mas produzisse, eu servia. Então, por isso que ele criou esse império, através dessas parcerias, de dando remédio, curando as pessoas. Não tem dinheiro, me dá um pedaço de terra. E hoje tem a La Cornélia lá. A La Cornélia, isso, a La Cornélia, tá a Dona Marília ali do lado, não sei se é dela ou não é. E tem um livro aí muito interessante, que foi escrito pelo seu Sibilis. O Dr. Luiz Alberto Sibilis, que é o... Não, Sibilis da Rocha Viana. Do Araçá. O Passo do Araçá. Tu já leu o livro? Já eu tenho ele. Sim, aí fala nele lá, né?
no Dr. Atahualpa. Ele se destacou, formou uma propriedade muito grande. Isso. Né? Que até hoje, né, os herdeiros ainda utilizam. Né? Sim. Os netos e bisnetos dele estão lá, né? Exatamente. Então, quem sabe bem do Dr. Cibiles, que trabalhou com ele, é a sogra do Pitão. É vivo, hein? É vivo. Tem foto dele. Nos emprestou para a Semana Farroupilha, quando nós éramos do CTG. É outro expoente de TAPS, é o CTG Província de São Pedro. De muitos anos. Inclusive, quando eu falei aqui na penca do Sesc Centenário, o CTG convidado foi quando eu conheci o governador Euclides Triquez, eu e o meu primo já falecido, o Giovanni. Foi no desfile da Independência, de 20 de setembro, em homenagem à Independência, ocasionado pelo governo do Estado, que começou o desfile, vinha pela Ipiranga, começou lá no CTG 35, vinha pela Ipiranga, entrava na João Pessoa e passava pelo centro de Porto Alegre, fazia a volta na Redenção e voltava pela Oswaldo Aranha. E aí foi a comitiva de TAPS, tal, os cavaleiros. Nós era muito guria, não fomos de a cavalo. Eu não fui de a cavalo. Quem foi de a cavalo foi o Giovanni, o Padeco, o seu Odir, o Miroco, o Adalto Moraes, o Edson, o seu Arnaldo Oliveira, o meu tio Lourenço, o Dário Barcelos. E a primeira prenda de CTG era a Maria do Carmo, e desfilou na caminhonete do Adalto, na frente da... E depois desse desfile, a festa foi lá no CTG Farrapos, que era lá onde é a arena do Grêmio. Foi lá a festa. E o Glauco Saraiva, que era muito amigo de TAPS, vivia em TAPS, que era amigo de toda essa turma aí, e foi amigo íntimo do Dr. Loureiro da Silva, pegou e disse assim: ô João Carlos, me dá os guri aqui que eu vou levar lá para conhecer o governador. Aí o governador beijou o meu primo, me beijou eu e botou a camiseta que era o slogan do governo: Grande Rio Grande no seu coração. E sabe quem é que fazia a vinheta? Era um sobrinho do Manfredo, um alemãozinho loiro, com uma palha de trigo na mão, um feixe de trigo na mão. Aí são coisas que vem vindo assim, né? Tu vai te lembrando de uma coisa, tô falando um pouco, lá no Cibiles, volta lá no CTG lá. Desculpa te interromper, mas aquele fato ali que tu narrou quando o governador veio aqui, aí a escola recebeu ele ali onde era perto do Pelegrino, conta a lenda que foi uma criança que entregou o pedido simbolicamente para ele para a feitura da RS. Tu lembra disso? Não, eu não me lembro disso, mas eu sei que o ato, ele já veio para fazer, foi o último ato do governo autorizar a construção da RS. Entendeu? Mas aí eu não sei se isso aí foi um ato político, eu não me lembro disso aí. Realmente não posso, porque eu não lembro, não vou afirmar. É que era um tumulto, né? Tu imagina. A emoção para a criançada. Um acontecimento. Eu não me lembro de outro governador depois de um ato assim, né? Uhum. Tem outros fatos históricos, lá em Camaquã, por exemplo, já ligado ao CTG. Tu te lembra bem do Velocino, pai do Veloz? Sim. Tinha táxi. E o governador Hildo Meneghetti fez uma visita surpresa lá em Camaquã e o coronel Silvio Luiz mandou o Velocino: ô Velocino, tu me acha o Lauri Souza aí para vir declamar uns versos pro governador aqui no CTG Camaquã. Olha só. Aí saiu o velho Velocino, não me lembro se era uma DKV, que carro era. E daqui a um pouco deu num Jeep, bluf! Eita. Derrubou o Lauri, era um Jeep, o Lauri era policial, estava no Jeep da polícia.
E o velho Velocino perguntou, onde é que tu anda, Laurinho? Que eu tô te procurando faz 1 hora. Que o coronel Silvio Luiz quer que tu vá lá declamar uns versos pro governador Hildo Meneghetti. Que história, hein? Em Comarca, eu acabei de receber uma mensagem da professora Neiva aqui, que participou conosco, que contou Sim. bastante história. E tu vê o que é a transmissão de pensamento, ela botando assim, ó. Ah, eu tava lembrando agora exatamente do programa de vocês, deve estar mandando uma energia boa aqui. E ela falou assim, eu gostaria de sugerir para vocês uma pessoa que tem muitas lembranças e é muito bom de papo, Hernani Pacheco. Vocês conheceram? Já ouviram falar? Sim, claro. Pacheco, do lado da rodoviária ali, né? Com certeza no bar dele ali, Sim, ele participou de não, muita desde lá de fora, conversação. ele era protético. Era protético? Era, isso. Não, ele tem uma veia. Não sabia. Muito bem. Até aproveitando, tu falou que um dos teus professores ali foi não necessariamente professor, mas o Paulo Santana foi um dos caras que tu, né, acompanhava ali o trabalho dele. Chegou a conviver com ele, lembra a lembrança dele? Não, eu não quero falar sobre isso aí. Aqui em Tapes? Não, foi uma coisa muito ruim. Ah, é? Eu até posso falar, entendeu? Uhum. É que num momento, o meu pai estava plantando lá na costa do Pesqueiro, lá no Rio Jacuí, e o Paulo Santana tinha chegado aqui, não me lembro, 62, 63. Também é um caso pitoresco, que ele disse Polícia que, Civil, né? Polícia Civil, ele foi nomeado pelo Pedro Américo Leal, coronel, que era o chefe da polícia naquele tempo. Ele chegou em Tapes, estava o jipe com o pneu furado e sem gasolina, na frente da delegacia que era ali. Onde está aquele terreno baldio ali, hoje na frente do Carmelo. E nesse meio tempo, o pai conheceu ele, minha tia, toda essa turma aí conheceram ele, uns se davam bem com ele, outros não se davam, ele era meio prepotente e tal. E deu um caso aí, quando instalaram a primeira mão única de Tapes, o meu pai entrou contra a mão, nós morávamos em cima do Bradesco. Aí o meu pai esqueceu, não sei o que tem, saiu, voltou e entrou de novo. Aí um brigadiano atacou o meu pai. E o brigadiano quis agarrar meu pai dentro da caminhonete, que era uma caminhonete picape Jeep que ele tinha. E o cara quis avançar no meu pai reagiu, deu no brigadiano, aí caiu o capacete do brigadiano, aí foi um fuzuê daqueles. E aí foi uma noite assim muito tormentosa. Não vou relatar o que houve, porque eu não gosto. Aí passou o tempo. Numa dessas idas na Rádio Gaúcha, eu sempre falei com ele. Aí um dia eu levei uma fotografia de um almoço deles lá no hotel, lá no Balneário Rebelo. Quer dizer, ele não estava. Eu vou relatar assim uns poucos que eu me lembro. Hugo Cássio. Gerente da Caixa Federal. Sim, jornalista. Apaixonado por futebol. Narrava Isso. jogos do Campeonato Gaúcho, né? Isso. O Clóvis Batista. Italgani, filho do delegado Falseta. E nós conversando, também tinha levado merengue e tal. Aí ele, aqui, ó, o fazendeiro, botou a mão na pose no corpo do Clóvis Batista, né? E tu? Eu digo, eu sou filho do João Carlos. Ah, do João Carlos, o grandalhão, aquele, eu digo, é. Ai. Né, que tinha dado um quiprocó com eles, então não. Mas depois eles se encontraram e tal, e ficou tudo bem. Mas um relato do Hugo Cássio, que foi gerente da Caixa Federal, ele narrava jogos, não sei se era pela... Qual é? Rádio Gaúcha? Eu não me lembro se era Gaúcha, eu não me lembro se era Difusora. Tinha outras emissoras também, né? Tinha. Ele narrava os jogos. Ou era na e Gaúcha. O patrocínio era Banrisul. Imagina, o gerente da Caixa Federal. E ele Não,
divulgando comerciais do Banrisul. Aí tava o Paulo Santana, o Cacau, o Lauro Quadros, e o Lauro Quadros botou a mão em cima da fotografia. Aqui, ó, o Hugo Cássio tomando uma cerveja no bico. E tava, realmente. O assador era o Marciano. O Cássio foi comodoro do Clube Náutico, Sim. inclusive. Ah, não. Então, já que tu tá falando isso aí, eu conheci também o Amir Klink. O Amir Klink, ele conseguiu fazer a... Onde foi esse encontro? Não, esse encontro foi na Livraria Cultura, em Porto Alegre, lá no shopping, Praia de Belas. Aí estou lá ouvindo, o Amir Klink, Paraty abaixo da linha d'água. Eu acho que é o terceiro livro que ele tinha escrito, ou o quarto. Comprei o livro, estou na fila lá. Prazer, D'Artagnan. Nós temos um amigo em comum. Como assim? Lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, tu conheceu um piloto de avião que tinha um capacete que a pintura te chamou a atenção. É verdade. E eu convidei ele para navegar comigo. Sabe quem era? O Bola, filho do Chiquinho. Famoso Bola. O famoso Bola. Aí conversei um pouquinho com a Amir Klink e ele desenhou uma vela e escreveu assim. Me perguntou do farol do Chuí, né? Falamos nisso e tal. Ele desenhou a vela e botou assim, ao mosqueteiro da Lagoa, um abraço. Outro dia eu assisti ele numa palestra na Assembleia lá também, mas aí não falei com ele. É um cara muito interessante, né? O falecido Léo Lix, advogado. Sim. Ele, numa oportunidade, ele foi com um pequeno veleiro, foi para Paraty, que era exatamente, e o barco ficou na marina do Amir Klink. E o Amir Klink, lá pelas tantas, até a oportunidade eu estava junto lá, e o Amir Klink chamou o Léo de louco por ter ido com um barco daquele tipo, um barco pequeno, de ter feito aquela aventura, né? Olha quem, né? Olha o que o Amir Klink fez, né? Imagina, louco por louco, né? E, então foi interessante lá. É que nem tu quando sai navegar aí, né? Mas não faz essas aventuras. Hoje eu tô mais na volta aqui da lagoa, né? A gente já fez algumas... Tem subido Jacuí aí ou não? Já fizemos algumas andanças na lagoa. Viu? Não só na lagoa, também no oceano, né? É que tem uma... O Amir Klink é um... Eu não sei. É um cara muito determinado, muito metódico, né? Sim, de uma organização a toda a prova. Toda a prova. Quando ele passou aquele período, né, no polo, ele foi, olha, desde as refeições, tudo assim, com alta programação, né, tudo pensado. Numa dessas... É muito comum, né, o pessoal que faz essas aventuras assim sair muito desprovidos, enfim, passa um trabalho, né? Não é o caso do Amir Klink. Nesse livro tem uma história interessante que ele encontrou uma cachorra que um velejador alemão tinha deixado lá na Antártida. E a cachorra aprendeu a comer peixe para sobreviver. E sobreviveu. Sobreviveu e ele trouxe a cachorra e deu para as filhas dele. Aí o cara pegou e atravessou o Atlântico e veio buscar a cachorra. Aí as gurias não entregaram a cachorra pro alemão esse que era amigo, conhecia ele. Que barbaridade. Mas voltando para a Terra, é assim, Tapes é um lugar único no mundo, né? Aqui tem de tudo. Basta ver o nosso mapa, né? Que é um desenho completamente diferente devido à nossa península que fecha a enseada. E eu tenho uma gratidão muito por Tapes, não vou sair daqui, a minha vida é aqui, e aqui vou ficar. E pela minha família, né? Pelos meus amigos aí. Pessoas de
profundo conhecimento e admiração que eu tenho. E tem história assim, por exemplo, do CTG, né? De tantos rodeios que a gente acompanhou e constituiu, tinha o Jairo na patronagem, o meu tio Lourenço, o Dudu, essa turma toda aí lá, e na hora da gineteada o Hermes ali, que arrumava fogão, te lembra do Chico Barques? O Santo Borges, ginete, bem piochado, gineteava o Gerson. Aí eu tinha uma mula lá para montar na tal de mula, e o Hermes era da Irmandade, né? Tava meio churro. Eu vou montar nessa mula. Não, mas tu não tem bota. E o Jairo, ô Santo, tira as botas e empresta pro Hermes. O Hermes montou na mula, quando cravou as esporas na mula, a mula virou a cabeça para trás, atorou metade da bota com a boca. E o pé do Hermes. Bah, Matador, o Jairo, o Nobre, te lembra, né? Aquela turma lá, o seu Noé Cabeleira. Sim. Essa turma do Pontal lá, o seu Emílio Soares. O Capão da Moça. Os Rafael. Bah, os Garcês. Tinha um tenor. Os Barbosa ali, os Luke Lopes. Felicíssimo de Alfonsin, né? Sim. Bom, a lenda. Esse aí é um nome que Esse é esteio, né? Colaborou muito, né, com o progresso de TAPS. Ele, os Peregrinos. E tantos outros, Mercantil, Fazenda Santo Antônio, os Rebelo. São lembranças. E tem ali o Sérgio Maroco, ontem fez 5 anos que faleceu o seu Sérgio Maroco. Me ensinou muita coisa também, me contou muita história aí dessas grandes oligarquias aí. Os Caldas, né? Com relação ao princípio das lavouras de arroz aqui na nossa região, ele tinha um conhecimento, citando nomes, tem uma presença italiana, né? Sim, os Preve, né? Nesse início de tudo aí. Então ele tinha esse conhecimento que... É o Alberto, eu não me lembro o nome deles, é Alberto, Roberto Preve, isso aí? Exatamente, era uma família, né? Isso aí. Aí eles foram e eu acho que foi lá em Osório. Eles fizeram uma plantação lá num banhado, lá também, que deu certo. E trouxeram a mão de obra toda pro Capão da Moça. Os monteiros. Num período assim que dependia de muita mão de obra, né? Tanto é que a Fazenda Capão da Moça se tornou quase que uma vila. Pô, mas tinha uma vila lá. O pessoal morava lá dentro. Tinha né? mais de 200 pessoas lá, não sei quantas famílias. Tem uma curiosidade, você sabe por que o nome lá do 40 é 40, do canal lá, não? Uma boa pergunta. Não. É mesmo, todo mundo conhece lá o 40. Aí uns dizem que é 40 palmos de largura, ou 40 passos, não sei, 40 pés, né? E qual é a real? Não, a real, o seu Sérgio Maroco me disse que quando vieram para construir o canal, trouxeram 40 pazeiros, empleiteiros da encruzilhada para cavar de pá, que no final se tornou 200, e depois uma draga. Daí o 40, então. Daí o 40. E era um córrego assim, ó. É como a mão de obra ocupava um número, tanto nos engenhos, né, em toda a produção, toda a cadeia de produção do arroz, a mão de obra era imensa, né? Imensa. O pessoal trabalhando de pá, fazendo valetas, né, nas lavouras. Isso. A própria colheita também, né, de foice. Era uma demanda de pessoas. Bota demanda nisso. Vinha pleiteiro da encruzilhada, interior da serra, lá do Grande, Faxinal, né? isso. Pô, aí
A nossa alimentação de milho, mandioca e feijão vinha lá de cima, né? Naquele tempo não tinha aqui embaixo, muito pouco se plantava aqui. Alguma coxilha só. Aqui basicamente um arroz, né? A crina vegetal, que também trouxe uma boa riqueza para a região, e a pecuária, né, D'Artagnan? Sim, aí a crina vegetal chegou a ter aqui no Santo Antônio aí 55 malacate. Malacate era a engenhoca que processava a crina, né? Sim, que desfiava aqueles ramos, né? Os talos de butiazeiro. E foi construído um engenho para exportação ali, né? Em 1951. Hoje não, destruíram aquele prédio, né? É uma pena, né? A nossa Eu tenho memória fotografia dele lá de 1951, o seu Armando liderando o processo de construção do Trapicho. O Armando Rebelo. No Trapicho que teve lá. Trapicho que teve onde é a Pinvest hoje. Isso. Era Fazenda Santo Antônio. Fazenda Santo Antônio e Engenho São Miguel. Aqui também era São Miguel. Lá os Gutaio, mais os Heller lá em cima, né? Tudo isso aí colaborou. Até essa parte... não, tinha os Dias, né? Na Camélia. Originalmente era a Fazenda dos Dias, que ia do norte aqui do nosso município até Barra do Ribeiro. Sim, até lá na Fazenda Arvoredo. Era de 2 irmãos. Sim, era uma propriedade imensa, né? Era mais de 20 mil hectares. Depois, aqui na região, aqui se forma uma quantidade bem expressiva de pequenas propriedades, né? Que também foram desaparecendo, né? Com a presença da Borregar, né? Com aqueles plantios de eucalipto, eles compraram muitas áreas. Os Gutail também acabaram comprando, e esse pessoal acabou indo para regiões urbanas, né? Aí depois veio o êxodo rural, né? Isso tem muito a ver com as leis trabalhistas, né? Isso. Que antes não havia lei trabalhista, então era normal o proprietário levar o empregado, o rendatário, para morar dentro da propriedade. Sim, era os posteiros, né? Exatamente. Era muito produtivo a parceria, né? Um terço, plantava por um terço. Colhesse 9 sacos, 3 era teu e 3 do dono da terra. 6, aliás. 6, exatamente, a parte maior, né? A parte maior. Aí comprava a tua produção, mas só pagava no fim do ano, ou de 6 em 6 meses. Porque vendia para a cidade. Perguntas, meus amigos? Eu tenho uma. Logo no começo ali, D'Artagnan, tu citou, né, as personalidades do rádio, da comunicação que te inspiraram, né? E aqui em Tapes, né, tu citou agora o Sérgio Maroco. Quais outras personalidades aqui te inspiraram? Ou são aquelas pessoas que tu gostava de estar junto, ouvindo histórias? Tu te lembra? Não, toda a comunidade, né, para mim, me inspira, me desperta alguma coisa. Questão de ensinamento, por exemplo, alguém que tu lembra assim que era uma pessoa sábia, que tu lembra muito daqui de Tapes? Para mim, o mais completo da história é o seu Luiz Carlos Ávila. Tá entre nós aí. Tá entre nós. Histórias, né? E como eu citei o Sérgio Maroco, aí vem vindo. Pô, o Jorge Garcia é mas é uma pessoa de um gênio dele próprio, né? Aí aprendo com o Colmar, aprendo com vocês. O Jorge Garcia, filho do Exalde Garcia, Isso. que também conheceu, né? Sim. E o seu Leonel Chagas, esse que eu citei, também aprendi muito com ele. Aprendi com meu pai. Tio Heitor, tio Messia.
o tio Luzardo, a turma toda, minha mãe. Hoje é 29 de abril. É. 29 de abril. Por exemplo, com o meu tio Lourenço, hoje estaria fazendo 88 anos, né? Também aprendi muita coisa com ele, com o Carlos, com as minhas tias. Lourenço era chegado ali de campo? Isso. Sabe, com o seu Baldo Rafael também, essas pessoas assim, né? De grande contribuição para todo esse município e para onde nós estamos hoje. Por exemplo, o Leocádio Garcia, né? Empresa de ônibus. Empresa de ônibus, Teodoro Zenker, seu Hélio, Teco, e assim vai. D'Artagnan, o que tu gosta de fazer hoje como hobby, assim? Qual é o teu principal hobby? Gosta de não fazer nada? Gosta de ir pro sítio? Gosta de ir pra pescaria? O que tu gosta? Não, meu principal hobby é conversar com os amigos, ir lá fora e comer um churrasco, uma galinha com arroz. E aí vai, um espinhaço de ovelha com arroz. É a boia? Não, e viajar, né? Sempre que possível. Prosendo muito sempre. Prosendo muito. Por exemplo, já que eu falei em viagem, agora. Tem água aí. Tem água ali, ó. Não te preocupe que a gente pode. Não tem problema. Ele pensou que fosse uma cachaçinha pura, né? Aí assim, né? Seria melhor. Agradeceu ainda. Não, mas podia ter tomado lá no boteco do Dom Nires, onde nós fizemos 2 piquetes lá e tal. Vocês já estavam lembrando do boteco ali do... Do Chico? Não, aqui o... Ninguém falou de boteco também, velho. Pois é, do clássico ali lá da Policlínica, o... Do Tininho? o Tininho tá vivo hoje, não sei. Sim, não, o Tininho é vivo. História de boteco tem várias, né? Então, por favor, não abordou ainda, é verdade. Mas o boteco do Tininho era um local de abastecimento. Meu Deus do céu. Não, sim, ali no boteco de Tininho tinha banana, tinha torresmo em cima do balcão, tinha cachaça. Corda, torresmo, tinha tudo. Fumo em corda. Não, o boteco que eu mais me lembro, daí esse é de criança, né? Quando era dos 2 anjinhos lá do lado do Pelegrino, onde nós morávamos, que era o boteco na esquina, o barbeiro, o Fernando, e a dona Luísa no meio e nós na ponta. E do outro lado era o açougue do Darcy Parente. A barbearia e o boteco do seu João Barbeiro. E nos fundos morava o Afonso Pelegrino. E na esquina, o Enio Chumisco e o Gordo Sapateiro tinha sapataria. Olha só. E na outra esquina, a dona Elvira que vendia caixão. A minha tia. Isso, tua tia. E no outro lado, tinha o Zequinha Barbeiro. Essa é uma história muito bonita. O Jorginho Goulart do Banrisul estava cortando o cabelo lá, era guri, em 1969. E o seu Jorge... E o Jorginho, você ouviu o seu Zequinha? Ontem o homem chegou na lua, ele bateu a tesoura no peito e disse assim, bem que eu notei um movimento estranho lá essa noite. São os... E o seu Adílis Barbosa era um homem muito forte, de personalidade forte, andava sempre armado. Adílis Barbosa. Ele... morava na frente do Prado ali, te lembra? Exatamente. E ele... Era corretor. Corretor de imóveis. Ele e o seu Pedro Tres Castro. Ele era os dois, né? Corretor de imóvel, de gado, de isso, daquilo. Aí tinha uma lenda, e continua, que Tapes tinha muito lobisomem. E na frente da casa do seu Adílis era cheio de pé de cerca-vivo. E ele estava sentado na frente da casa, essa noite eu vou matar o lobisomem. E veio o lobisomem, passou. E quando ele puxou o revólver, o dedo ficou trancado, não martilhou o revólver. E aí, seu Adílis, o senhor matou o lobisomem? Não, a minha mão gangrenou aquela noite.
Dá para ver o estilo do cidadão. Tinha a dona Afonso, né, na frente ali. A mãe da Delíris, não era a Afonso? Não. É a mãe do Nicanor? Esposa do Nicanor, né? Era isso aí. Não, a mãe do tio Nicanor, Era carregador na de frente porco. praticamente onde morava o Seu Adílio, Adílio, isso, né? mas não era a dona Afonso o nome dela? Não me ocorre agora. Mas não era Afonso, não. E ali não tinha o Valdelírio também, o pai do Pati? Não, Valdelírio é lá, depois do posto ali, onde está o estúdio de fotografia ali Da filha, né? da filha. Não, mas o boteco mais famoso era do Armando Meirelles aqui, né? Do Armando Meirelles. É, aqui. Ah, isso aí já volta mais no tempo, Sim, né? esse aí é o mais famoso. Aonde que era? Ali onde é a alfaiataria, ali onde está a loja. Não, Onde era o Pedrinho? isso, ali mesmo. Exatamente. Ali mesmo. Exatamente. Aí os ônibus paravam por aqui, desciam as pessoas que vinham do Cerro Grande, lá do interior. Aí tu chegava ali, seu Afonso, o seu Armando, me dá um pastel. Não, esse aí eu guardei para quem está chegando no ônibus. Tinha o do seu. O lá do João Tinhoso, que era o pai do Delto, da Zenita, do Wilson. Churrascaria. Ele tinha um serviço de Ventura, restaurante, né? Churrascaria Ventura, não era? Exatamente, Restaurante Ventura. Funcionava como bar, Bar e restaurante. isso, e tinha a la carte, o Pedrinho assava o menino, assava churrasco lá, um espeto, ou só costela, ou só maminha, ou só isso. E tinha os clientes ali, e o Delto era o que atendia, um dos donos. E ele chegava na porta do bar e tinha um ferro assim na parede. E ele se pendurava ali. O Sapo Pereira foi lá, pegou e encheu de graxa. E o Delto se agarrou ali. Na sapataria do Dário aqui também botaram graxa na fechadura, na porra. Era muito comum esse tipo de brincadeira, que Sim. muitas vezes até passava um pouquinho Passava de brincadeira, né? De brincadeira, mas não tinha assim. Não era uma brincadeira que fosse te prejudicar fisicamente, né? Te machucar. Mas a turma pagava. Pagava. E tinha as figuras folclóricas aí, falaram no cavaco, na Malvina, não? Não, pode falar um pouquinho sobre isso. Mas isso aí, o Naboro, a Cassim, tu te lembra bem deles? Lembro, sim. E aqui onde a antena da CRT tinha um circo. E o circo tinha a lona rasgada, assim. E era um domingo, tava aquele circo lotado. Tava o cavaco no circo, Dona Norminha, o esposo, a filha, todas as famílias, meu pai, minha mãe, a tia Maria, o Nicão. Famoso Nicão, opa! E o Corujão deu uma cantada, né? Deu uma cagada e pegou na cabeça do marido da Dona Norminha. E o Nicão gritou assim, foi o Corujão e o cavaco, o Corujão, o fuzil da tua mãe. Tu pegou um momento importante na história do município, que é o auge do campismo, ali, que acho que foi lá pela década de 70, 80. Sim, com o mar tudo. Com o mar também. Tu te lembra mais ou menos, podia relatar para nós como é que era essa época, porque é uma época que a gente recebeu muitos visitantes, né? E tu conheceu algumas pessoas, ou tu frequentava camping nessa época, tu teve contato com esse pessoal? O campismo vem de um momento histórico para nós, que muitas pessoas dizem assim, que quem botou Tapes no mapa mundi foi a natação, não foi. Foi a arte.
foi através dos TAPs e do Silvio Rebelo. Porque o campismo explodiu em TAPs, explodiu não. Aconteceu em TAPs depois que os TAPs ganharam a Califórnia e foram contemplados com a viagem ao maior festival de folclore da América Latina, que é em Cosquim. E de lá trouxeram essa ideia para TAPs. E aconteceu o primeiro acampamento da Arte Gaúcha, e ali se formou o primeiro acampamento lá no pátio do hotel, até com barracas do Exército e coisa. E daí que se deu essa projeção para o campismo em TAPs, que era um movimento muito forte naquele tempo, de exploração dos balneários, tanto de água doce como nas lagos, no mar. E ali, qual foi as pessoas que eu conheci? Bem, eu participei de acampamento ali das pessoas vindo de São Leopoldo, Novo Hamburgo, do próprio Cerro Grande. A área que hoje é o camping municipal primeiramente foi uma ONG. Eu fiz parte, eu era tesoureiro do grupo que praticamente iniciou o camping naquela região. Sim. Depois a prefeitura tomou conta, né? E como até hoje, né? O camping municipal. Não, e tem uma... Nessa história aí, está relacionada ao seu Calidoca, que era dono da área lá, que começou a vender areia para uma indústria de vidro. E como é que ele ia arrumar o acesso? Através de uma doação de uma área para o município ou para a própria União, para fazer o acesso e criar um espaço para o campismo, e abriu a passagem para ele fazer o comércio dele com o produto natural lá, né? Com a jazida de areia. Está mais ou menos relacionado a isso aí, né? Eu acredito que sim. Qual foi a ONG lá? Eu não me lembro o nome. Já se chamava de camping municipal, né? Sim. Que mais tarde Não, foi, ali teve uma... foi durante a administração do Armando Gross que Isso. passou a pertencer à prefeitura diretamente. E na administração do senhor Armando Grosso tem um ato muito importante aí, que deu destaque para a TAPs. Não, só para complementar. Então os TAPs foram para a Europa através de um projeto, lá, não me lembro o nome agora, foi os TAPs, Martim da Vila, o Quarteto em Si e outros artistas também foi. O Martim da Vila veio aqui, o Sivuca veio aqui. Quem teve em TAPs é a Mercedes Souza. Almoçou na casa do Valdir Garcia e da Regina. Então, e mais o trabalho do Silvio, que recém tinha retornado da Bahia, com essa produção que só ele sabia fazer, né? Essa produção artística. Pessoas desciam no aeroporto de Orly, na França, estava exposto na galeria H externa as obras do Silvio Tejada. O Rebelo. Desculpa, do Silvio Rebelo. Silvio Rebelo. Aliás, o Silvio Tejada sempre foi um incentivador dele, né? Então, TAPs, foi isso aí que começou esse movimento campo. E o próprio incentivo do governo, naquele tempo era a Embratur e a Touring do Brasil, né? Faziam muito empenho em campismo dentro do Brasil. Tu acredita, Tânia, que isso é uma qualidade que a gente pode voltar a explorar em TAPs? Você acha que como mudaram tantas as coisas que já não... Não, o campismo, ele tomou... Tem gente que é apaixonado por barraca. Isso aí é inegável. Continua existindo, né? Continua existindo. Agora, só que a modalidade de trailer se tornou muito...
tomou uma dimensão assim e o dinheiro, né? As pessoas conseguiram adquirir mais equipamentos de campismo, vamos dizer, trailer, coisa parecida, motorhome. É que o ganho melhorou. E eu acredito, sim, né? Numa certa faixa que... Os locais de camping estão recebendo motorhome, né? Enfim, trailer, né? Isso aí continua sendo a mesma mentalidade do campismo, né? Tem um muito famoso, que é Morro dos Conventos. Eu tive lá, mas não tinha aquela mais... Não fui lá para acampar, fui para passear, né? Não tinha mais aquela incidência de campista que tinha na década de 70 e 80. Não existe mais. Mas eu acredito no camping. Porque veio uma leva de pessoas aí, de estudantes principalmente, né, que gostam desses desafios. E quanto mais dificultoso for o lugar, mais atrai. Não é o nosso caso. Mas sempre tem espaço. E a nossa lagoa é um grande atrativo. Outra coisa, ainda nessa questão de vir pessoas para TAPS, eu lembro que tu relatou certa vez para mim, D'Artagnan, não sei se foi alguém que te contou, se tu vivenciou, quando até o Zeca já mencionou aqui, quando o Jônio Quadros veio aqui em TAPS. Ah, sim, foi um evento. Eu lembro que tu... Né? Isso. O que tu tem para contar? Não, eu era muito novo, mas quando ele esteve aí, eu sei pelas histórias aí das outras pessoas, que ele se sentou ali na praça, ali, né? Num dos bancos da praça. Um pé apontava para lá e o outro... Era a vassoura e a espada. Inclusive, diz que ele era um desses políticos que fazia questão de aparentar humildade, andava com um sanduíche no bolso. A gente estava falando... Não, de sanduíche do bolso... Não, mas na Vila Maria, em São Paulo, sim. Ele virava uma caixa de refrigerante ou cerveja para dar um discurso. Ele subia numa caixa, dava um discurso lá e de vez em quando puxava um sanduíche do bolso e comia. Isso é verdade. Até não posso deixar de perguntar, a Teca, que é uma figura muito querida no município também, como é que tu conheceu ela? Como é que se deu o início do relacionamento de vocês? Assim, como é que foi? Simples. Conta aí. Eu estou tentando me lembrar o nome do dono da oficina ainda. Não, é o seu Maurício. Não, o Maurício também trabalhou lá. O Maurício e o... O Miguel contou para nós. O Miguel foi, o Miguelão estava ali, ele nos contou quem era o dono da oficina, agora não me recordo também. Quando nós morávamos em cima aqui no Bradesco, o meu avô Lulu, lá de lá da Sangue, a minha mãe levava o João Batista, que era menor do que eu, no carrinho, e eu em pé no carrinho. Aqui não era Felicíssimo de Alfonsinho. O nome da rua... Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Então, nós passávamos na frente da casa do pai e da mãe da Teca, né? Então ali eu já enxerguei ela uma vez, eu acho. Que idade mais ou menos? Não, eu tô brincando isso aí. Isso é 2, 4 anos. Isso é só pra ela se apaixonar, conta essa história. Não, mas aí tá, depois nós se encontramos, foi no segundo grau. No segundo grau. Isso. Um dia tinha uma... Não sei se você se lembra, lá tinha uma sala que tinha uma parede no meio que abria. Tu unia 2 turmas. Nessas transformava uma área maior. Né? Fazia um tipo de um teatro lá. E tinha uma aula sábado de manhã, e eu era colega da Marisa, que é casada com o Kiko, e de tantos outros ali e tal, aquela turma toda. E eu estava sentado para trás da Marisa, assim, e ela chegou para falar com a Marisa, e olhou para trás e me enxergou e perguntou para a Marisa:
Quem é aquele rapaz? Quem é aquele ali? Mas aquele ali é o D'Artagnan, primo do Kiko. E dali nós se conhecemos. Estamos até hoje. Isso faz quantos anos, Luciano? E E 48. já vai indo para bodas de ouro isso aí, hein? Não, dia 30, vai fazer 32 anos agora de casado, dia 28 de maio. Ah, mas teve um namoro antes. Não, o namoro sempre vem desde lá, né? Ah, bom. Até deixa eu te perguntar uma coisa, se for uma bobagem, só passa reto, mas há um tempo atrás surgiu a lenda do desaparecimento do D'Artagnan. Não tem Tu problema. quer aproveitar essa oportunidade para contar essa história? Porque eu nunca ouvi de ti essa história. Não, é a mesma. Desde que eu desapareci, é a mesma. Conta pra nós essa história. O que aconteceu? Não, nós fomos no hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, e não tinha local para estacionar. E quando eu cheguei, que desceu a Neila, o Silvio Rafael, bloqueou o meu telefone. E eu não me dei de conta. E eu fiz a volta e fui para trás ali. E de vez em quando eu dava uma volta. Nada do prefeito, nada do prefeito. Rapaz do céu. Nem Neila, nem prefeito. Aí por uma hora, e já o Voltaire, né? Me pega e me liga para a Rádio Itapema, para Gaúcho, dizer que eu tinha desaparecido. Aí sim. Tá. Daqui a pouco, 1h15, estou ouvindo sala de redação, eu peguei o telefone. Nada. Liguei para Neila, nada. Liguei para o Silvio, nada. Rapaz, aí liguei, desliguei aquele telefone. O Silvio, onde é que tu anda? Eu digo, tô aqui te esperando. Não, rapaz, eu já tô aqui na FAMUR, pedi pro Sandrinho buscar. Tu liga pra Teca que os lá te deram já por sequestrado lá e tal. Daí tá, liguei pra Teca, tá. Não, aí os outros estavam ligando pra Teca. Não, o D'Artagnan desapareceu lá. Foi sequestrado, assaltado, não sei o quê, não sei o quê. Tá, liguei pra Teca, tudo certo. Não, já tinha me enchido a cabeça da Teca, ela já tava meio apavorada. Aí daqui a pouco eu liguei. Onde é que tu tá? Não, tô em Porto Alegre, já tô retornando. E eu gosto muito de jogar E fiquei por ali todo o tempo, não sumi nem coisa nenhuma. Aí teve várias versões. Tá, não, foi pra namorada, foi pra amante, foi pra não sei aonde, foi pra sauna, foi pra isso, foi pra aquilo. Não sou disso. Aí eu chego, eu venho, deixo o cara na prefeitura, vou, aí todo mundo, tá aí o cara, tá aí o D'Artagnan, não ouve nada, rapaz. Aí eu vou na lotérica, aí diz a guria assim, eu não te disse que antes das 5 ele chegava aqui? Eu fui lá fazer a aposta. Não ia deixar de jogar. Não ia deixar de jogar. Era conversa. Não, mas aí não. Foi puro problema técnico de comunicação. Não, de bloquear o telefone. E faz agora uns 8 meses atrás, eu fui levar uma pessoa lá no Hospital Conceição, me aconteceu de novo a mesma coisa. Cheguei, porque lá tem uma ala que é para pessoas que estão sob custódia, né? Criminoso. E tem um sistema que também bloqueia. Mas dessa vez não deu imprensa. Não, essa vez o Voltaire não estava aqui, né? Não. O Voltaire tá em Brasília lá agora, né? Tá. Como é que é? Nem teve graça, então. Né? Não teve graça. Não. Ninguém ficou... Não, eu sei que aquilo correu com não, sim, bola, porque claro, rapaz. Instantaneamente, todo mundo te conhece, então todo mundo começou a compartilhar. Na Sim, mesma não. hora, né? E aqui, para não, vocês tinham muito simples, né? E aí... Ele sofreu um assalto em Porto Alegre, não é coisa do mundo, né? Não. Não, mas aí passa o tempo, daqui a pouco aí chega um... Tu não sumiu de novo? Isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta para o nosso entrevistado? Voltando um pouquinho lá no começo, D'Artagnan, tu falou que o teu primeiro rádio foi quando tu era bem criança ainda, Sim, né? 5 anos. Tu lembra quando tu ganhou o rádio, o que tu ouvia, o que pegava de rádio? A Rádio Farroupilha, né? Brincoringa, eu rodei Brincoringa. Era a Rádio Farroupilha,
Rádio Gaúcha, Difusora. Agora são das curtas e médias, né? Não, era um radinho Não, desse radinho, tamanho. não tinha nada disso. Um radinho capa de couro desse tamanho, era um Mitsubishi, aquilo era um... Criança, o que era interessante ouvir? Tu lembra o que tu ouvia de programação? Hein? Tu lembra que tu gostava de ouvir de programação? Sim, eu lembro o futebol e os programas de rádio, esse aí, o Brincurinha, que eu disse, Rodeio Coringa, o Teixeirinha e Itaí Dona da Noite e Turf Boa Música. Itaí Dona da Noite, lembro disso. Criança, tu já ouvia esses... Sim, não, o rádio é um troço que me domina. E hoje tu ouve, né? Direto. Tu Sempre. continua ouvindo, né? Ouve e participa. Se tu ouvir a Gaúcha a qualquer hora, tá aparecendo o D'Artagnan lá mandando um recado, falando do clima. É muito comum aparecer o D'Artagnan lá. É quase que um... Basta estar em Porto Alegre. Não, Daqui mesmo. Tô mandando WhatsApp. Mas de vez em quando a pergunta que não quer calar, está bem remunerado pela Gaúcha? Não. São só assim, amizades, né? É porque eu conheci o professor, acho que foi numa feira do livro, Zé Alberto Andrade também. Depois ele veio aí com o João Wolff na fazenda e tal, nós fomos lá, fizemos churrasco. O professor Rui Carlos. Sim, aí fui em 2 festas, né, da rádio. 30 anos de sala de redação eu fui. E os 25 anos do show do esporte. Foi 2 festas grandiosas. Estava nos 25 anos do show do esporte, eu fui com o Enon. Mas eu era convidado. E nos 30 anos do sala de redação foi uma promoção. As 10 melhores frases e tinha direito aí à festa com acompanhante. Aí em 8.400 frases, a minha ficou em 3º lugar. Qual foi a frase? Tinha que dizer o participante do programa e com quem você gostaria de sentar. Aí eu respondi ao lado do professor Rui Carlos Osterman, porque com a batuta da sabedoria ele rege as iguarias, as ideias e as iguarias logo após o meio-dia. Aí foi no Sgt. Pepper a festa. Sabe quem é que estava lá? O técnico tetracampeão do mundo, o Parreira, e o Moraci Santana, quando eles estavam treinando o Inter. Dilamar Machado estava na festa. Outra lenda do rádio, né? É vivo ainda? Não. O Cacalo, o Paulo Santana, que a Teca é gremista, autografaram a bandeira da Teca. Ah, eu ainda tive que comprar uma bandeira para a Teca ir para a festa, apesar de autografar a bandeira. E é o Colorado. Partindo profissionalmente, pessoal. É que se deixar nós aqui, a gente vai até às 4 da manhã. Mas vamos então. Já tem 1h e meia de programa, acho que tá. Tá de bom tamanho? A gente pode uma segunda edição, talvez. Ele vai lembrar de mais ocorrências, né? Alguns convidados vão ter que voltar. Realmente, porque as histórias são muito boas, né? E o D'Artagnan tem essa memória aí, que sabe, lembra de dados. Só falta o dia da semana agora. Era um sábado. É sábado, é quarta-feira. Agradecendo a presença do D'Artagnan, deixamos à disposição uma mensagem aqui, o D'Artagnan, para quem vai nos ouvir, nos ver. Não, eu quero agradecer muito o convite de vocês, deixar uma mensagem especial para a Teca, que me acompanha e me incentiva, em especial para a comunidade TAPS. Um beijo para a Teca, em especial para a comunidade TAPS. É o seguinte: TAPS tem história, mas não tem memória. Nós temos que se preocupar com isso aí. Fazer um arquivo, porque cada um tem um pedaço. E se nós puder digitalizar tudo isso aí, vai fazer muito bem para nós.
no futuro. Essa é a mensagem do D'Artagnan, a quem agradecemos a presença e encerramos o nosso papo de hoje. Muito obrigado. O projeto Minhas Memórias, Nossa História foi executado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o patrocínio de Conect Sul, apoio Madeireira Vieira e Acorde, Associação de Cultura e Desenvolvimento de Tapes. Nos vemos no próximo episódio de Minhas Memórias, Nossa História.